Bem-vindo ao Sci-Fi Thriller Stories, onde as melhores histórias de fantasia o aguardam. Agradecemos sua visita e seu apoio. Agora vamos mergulhar na história. Por 3 longos ciclos estive preso nesta lua desolada, meu único companheiro. É o suave zumbido do campo de contenção que me protege do vazio implacável que se estende além. O céu acima de mim é de um profundo tom de violeta, marcado com os suaves brilhos de galáxias distantes que eu nunca poderei alcançar novamente. Meu povo me deixou aqui, seja como uma punição por minhas falhas, ou talvez como um teste da minha resistência. No entanto, eles ignoraram a verdade crucial. Um humano estava se aproximando. Eu senti sua presença antes mesmo de vê-lo. Uma vibração sutil na atmosfera, uma leve perturbação ondulando pelo ar tranquilo. Sua nave cortou o silêncio, pousando na rocha desolada com um suave sibilolá. Enquanto a poeira era deslocada ao seu redor, meu coração disparou e uma pressão apertou minha garganta. Eu havia imerso nos arquivos do meu mundo estudando os humanos. Eles eram uma espécie definida por uma persistência implacável, uma vontade indomável e uma paixão indomada. Minha espécie os via com um olhar cauteloso, apreensiva com sua capacidade de remodelar o mundo, conquistar desafios e agarrar tudo o que desejavam. Mas eu não senti medo dele. Em vez disso, senti uma profunda necessidade de sua presença. Quando a escotilha da nave humana se abriu com um rangido, liberou uma onda de ar quente e rico em oxigênio, que me envolveu trazendo consigo seu cheiro único. Era algo terroso, algo vibrante e vivo. Meus pulmões se expandiram ansiosamente, absorvendo o aroma estrangeiro, mas intoxicante, que preenchia o ar. E então ele surgiu. Era uma visão impressionante. Seus ombros largos, desprovidos de armadura, irradiavam uma força inegável. Seu rosto marcado pelas linhas da experiência tinha uma suavidade que me intrigava. Enquanto seu olhar percorria a desolação, finalmente pousou em mim. E naquele momento tudo o mais desapareceu. Olhos dourados, intensos, não pela cor, mas pelo seu olhar penetrante. Eles queimavam com uma intensidade que parecia ver através de mim, como se eu fosse feito de vidro. Um tremor percorreu meus membros, meus instintos me instigando a recuar, mas eu permaneci enraizado no lugar. Quem é você? Consegui perguntar, minha voz mal acima de um sussurro. A resposta dele veio em um tom profundo e ressonante, que fez um arrepio percorrer minha espinha. Engoli em seco o peso da minha situação, pressionando sobre mim. Meu povo o chamaria de exílio, uma marca de desgraça. No entanto, essa não foi a pergunta que ele fez. Eu hesitei, as palavras soando estranhas e distantes na minha língua. Sarava, ele disse, dando um passo mais perto, suas botas rangendo contra cascalho solto sob nós. Seus movimentos eram confiantes, deliberados, exudando uma sensação de propósito, em vez de cautela ou medo. Você enviou um sinal de socorro, ele comentou. Percebi então que meu ato havia sido um ato de desespero, um convite por ajudar. Minha espécie me abandonou, confessei, minha voz mais suave do que eu pretendia. Você é o primeiro ser vivo que encontrei em Galpócio. Excesso nato consaka. O que parece uma eternidade. Uma emoção passageira passou pelo seu rosto. Será que era pena? Entendendo. Era difícil de decifrar, mas eu podia sentir que estava ali pairando. Dei um passo cauteloso mais perto, lutando contra os tremores que ameaçavam trair minha compostura. O calor do corpo dele me envolveu, irradiando contra minha pele ainda mais quente do que o meu próprio.
Minha espécie prosperou no frio, nosso sangue rico em um plasma espesso e gelatinoso. No entanto, naquele momento, tudo o que eu desejava era calor. Você é humano, eu sussurrei, minha voz suave e cheia de reverência. Ouvi histórias sobre sua espécie, sua força e persistência inabalável. Um leve sorriso brincava nos cantos de seus lábios, insinuando algo mais do que apenas um sorriso. E o que você decidiu? Ele perguntou, fixando seu olhar no meu. Naquele momento, senti uma vontade irresistível de falar. E as palavras escaparam dos meus lábios antes que eu pudesse sequer pensar em contê-las. Ninguém pode me passar em seu boa nelas. Ouvir. Agora me leve em seus braços. A respiração dele ficou presa na garganta. Eu percebi isso. Um breve lampejo de hesitação, um flash de surpresa, antes que sua expressão mudasse, escurecendo com algo mais profundo, algo primal. No entanto, ele permaneceu parado, imóvel. O silêncio que nos envolvia era pesado com emoções não ditas. Então, lentamente e com intenção, ele estendeu a mão. Sua mão quente, áspera e indiscutivelmente humana, tocou minha pele. Um arrepio percorreu meu corpo, revelando sentimentos que eu ainda não havia reconhecido. Você não tem ideia do que está pedindo, ele murmurou. Mas eu tinha. E estava determinada a fazê-lo entender. No instante em que suas pontas dos dedos tocaram minha pele, uma descarga percorreu meu corpo, uma sensação diferente de tudo que eu já havia experimentado antes. Não era apenas o calor, era a vida em sua forma mais crua. Minha respiração ficou presa na garganta e meus dois corações dispararam descontroladamente sob minhas costelas. Ele hesitou, recuando apenas um pouco, como se estivesse avaliando a gravidade do meu pedido. Seu olhar era penetrante e escrutinador, me examinando como um toque de fadiga, ou seria curiosidade. Duvido que você realmente compreenda o que está pedindo. Sua voz era calma, mas baixa, uma presença constante em meio à tensão. Minha garganta se contraiu enquanto eu respondia. Eu entendo mais do que você imagina. Notei os dedos dele se flexionando ao lado do corpo, um sinal sutil de sua agitação. O vento soprou, enviando um sussurro de poeira rodopiando entre nós, um lembrete delicado da desolação que envolvia este lugar. A interminável solidão desta lua desolada, há muito tempo era minha prisão. Mas agora com ele, tão perto, tudo parecia diferente. O vazio parecia menos oco, mais tangível. Eu entendia menos oco, mais tangível. Eu entendi do que os humanos eram capazes. Eu continuei, minha voz suavizando, deliberada. Sua espécie não se quebra. Você suporta, se adapta e prospera. Você irradia calor mesmo quando o mundo ao seu redor está frio. A expressão dele mudou apenas um pouco. Você acha que somos superiores? Ele perguntou. Eu acenei com a cabeça. Eu acho. Um som peculiar escapou de seus lábios. Uma estranha mistura de risada e descrença. Era um som que eu raramente encontrava. Minha testa se franziu em algo. Confusão, sua espécie é cega para sua própria força. Ele comentou, suspirando e balançando a cabeça. Como se estivesse lutando com o enigma que eu era. O que é que você busca de mim? Eu perguntei com as palavras pairando no ar.
O calor persistente do toque dele ainda irradiava na minha pele um contraste marcante, com o frio que havia penetrado profundamente nos meus ossos após anos de diabado isolamento. Meu povo me havia moldado para ser resiliente e construído para suportar até mesmo as condições mais severas. No entanto, eu me sentia cansado do frio que me cercava. Respirei fundo e me cercava. Aproximei meus movimentos tingidos de hesitação. As palavras que eu queria dizer pareciam estranhas, pesadas e vulneráveis na minha língua. Eu ansiava por experimentar o calor que me escapava. Seu olhar dourado encontrou o meu, me mantendo cativa naquele momento. Por um breve instante, o silêncio que nos envolvia parecia carregado de uma energia não dita. O ar vibrava com uma tensão que nenhum de nós ousava articular. Então, como se compelido por uma força invisível, ele levantou a mão mais uma vez. Desta vez, quando sua palma fez contato com minha pele, ele não se afastou. Um suspiro profundo escapou dos meus lábios, e naquele momento percebi o quanto eu havia desejado isso. Não era apenas o conforto da presença de alguém ou a proximidade do seu corpo. Era a inegável segurança que vem do toque de outro ser. Enquanto seus dedos deslizavam lentamente pelo meu braço, um arrepio percorreu meu corpo. Não pelo frio do ambiente, mas pela onda inesperada de sensações. Minha espécie não percebia o toque da mesma forma que os humanos. Nossos corpos foram moldados para suportar temperaturas extremas e prosperar na solidão. Fomos projetados para a sobrevivência, não para a experiência de sentir. Mas eu realmente podia sentir isso. Seu calor me envolveu um contraste marcante, com minha pele fria enviando tremores, percorrendo meu corpo. Enquanto ele exalava suavemente, eu me tornei agudamente consciente do espaço, ou melhor, da ausência dele entre nós. Droga, ele murmurou entre os dentes. O quê? Eu perguntei, minha voz mal acima de um sussurro, meu coração acelerado. Ele hesitou, não respondendo imediatamente. Seus dedos passaram levemente sobre meu pulso, depois subiram lentamente, parando logo abaixo do meu ombro. A maneira como ele me tocou foi suave, quase hesitante, como se estivesse sondando alguma reação oculta dentro de mim. E eu lhe entreguei um ar agudo ficou preso na minha garganta, uma sensação de aperto no meu peito e um pulso que se recusava a se acalmar. Você se sente diferente, ele murmurou. Eu sou diferente, eu respondi. Os lábios dele se partem um pouco enquanto ele me observava, muito parecido com um homem que examina algo perigoso, algo desconhecido, mas absolutamente irresistível. Levantei minha mão, uma mistura de hesitação e determinação percorrendo meu corpo. Minhas pontas dos dedos tocaram sua mandíbula, seguindo os contornos afiados de seu rosto. Percebi a leve interrupção em mim. Sua respiração, uma reação quase imperceptível, mas que não passou despercebida por mim. Seu calor penetrava em minha pele, adentrando mais fundo e dissolvendo o frio que havia se instalado dentro de mim. Por tempo demais, o que você está fazendo comigo? Ele perguntou, sua voz mal se elevando acima de um sussurro. Eu poderia ter feito a mesma pergunta a ele. Uma rajada de vento varreu o terreno rochoso, trazendo consigo um leve cheiro metálico de seu navio. Eu mal percebi. Sua mão desceu, repousando no local onde meu pulso acelerava. Seu polegar roçou suavemente contra ele. Um gesto simples, mas que acendeu uma onda de calor que percorreu meu corpo. Eu exalei uma respiração trêmula, dominada pela sensação
É assim que o calor realmente se sente. Ele soltou um suspiro agudo pelo nariz. Isso é apenas o começo. Um tremor percorreu meu corpo, não medo, mas algo muito mais perigoso. Era um anseio que havia se aninhado profundamente dentro de mim agora, despertado pela presença desse homem e pela conexão inegável que instalava entre nós. Meu povo teria me considerado fraco por esse desejo de algo que eu nunca deveria possuir, por anseiar além da lógica fria da mera sobrevivência. Mas eu não me importava com seus julgamentos. Eu desejava mais. Confessei minha voz mal acima de um sussurro. A mandíbula dele se contraiu, revelando uma luta interna que eu podia perceber. Então, sem pronunciar uma única palavra, ele se inclinou mais perto. Seus lábios tocaram os meus, suaves, sem pressa, mas com um propósito. Parecia um teste, uma pergunta, um voto silencioso, compartilhado entre nós. Minha mente mal teve um momento para compreender a sensação antes que meu corpo reagisse instintivamente, aproximando-se dele, ansioso para absorver seu calor, como se pudesse de alguma forma absorvê-lo. Foi uma experiência diferente de tudo que eu já havia encontrado, algo totalmente além do que eu havia sido criado para. Um som suave escapuliu dos meus lábios, uma mistura de um suspiro e um gemido. As mãos dele se acomodaram na minha cintura, me ancorando, me prendendo ao presente. Naquele instante, uma verdade ressoou dentro de mim com uma clareza inabalável. Eu nunca deixaria isso escapar. Seus lábios pairavam sobre os meus, quentes e intencionais, acendendo uma centelha profunda dentro de mim. A sensação era diferente de tudo que eu já havia conhecido, elétrica, avassaladora e vibrante. No meu mundo, tal intimidade não era algo que abraçávamos. Ensinados a praticar a contenção, condicionados a ver toques desnecessários como um sinal de fraqueza. Mas agora, com as mãos dele firmemente apoiadas na minha cintura e sua respiração se misturando com a minha, tudo mudou. Ele se afastou o suficiente para encontrar meu olhar, seus olhos dourados penetrando profundamente nos meus. Seus dedos se apertaram levemente, ancorando-se e nos mantendo firmes neste momento. Eu podia sentir meu pulso acelerando. A frieza que havia permanecido por tanto tempo, o vazio que tinha sido meu companheiro constante, estava começando a desaparecer. Em seu lugar, uma onda de calor me envolveu. Você está tremendo, ele murmurou suavemente. Eu mal registrei isso. Meu corpo, não acostumado a tamanha intimidade, estremeceu e meceu em reação à intensidade avassaladora do momento. Meu povo não tocava assim. Não buscava consolo na presença do outro, nem permitia que as emoções guiassem suas ações. Mas eu não estava mais com meu povo. Levantei minhas mãos, pressionando-as contra seu peito, sentindo o ritmo constante sob sua pele. O batimento cardíaco dele era diferente do meu. Um pulso em vez de dois, forte e inabalável. Um ritmo constante pulsava contra minha palma. Um lembrete de sua humanidade. Um contraste marcante com a minha própria existência de todas as maneiras concebíveis. No entanto, apesar de nossas diferenças, ele era a única coisa que eu realmente havia precisado. Ao exalar, seu hálito quente roçou minha pele, envolvendo-me em um momento de conexão inegável. Isso é perigoso. Essas palavras deveriam ter me feito hesitar, mas não fizeram. Nada sobre essa situação parecia perigoso. Nada sobre ele parecia estranho. Eu passei tanto tempo em isolamento,
confinado a um lugar onde o silêncio era meu único companheiro. E o único calor que sentia vinha das luzes artificiais piscando do meu abrigo. Estando aqui com ele, senti-me mais viva do que há anos. Inclinei ligeiramente a cabeça, procurando em seu rosto qualquer sinal de hesitação ou incerteza. Você quer que eu pare? Perguntei-me em silêncio. A mandíbula dele se contraiu, e por um breve momento, um lampejo de emoções dançou em sua expressão desejo, contenção e conflito, todos entrelaçados. Ele engoliu em seco seus dedos, se flexionando contra minha cintura enquanto soltava um suspiro suave. A única palavra não enviou uma onda através de mim, um alívio peculiar que se instalou fundo no meu peito. Eu não tinha ideia do que viria a seguir, nem compreendia totalmente para onde esse caminho nos levaria. Mas uma coisa estava clara: eu não queria que isso acabasse. A sua pegada em mim mudou, tornando-se mais confiante e intencional. Ele me puxou para mais perto, eliminando a última distância que nos separava. E eu ofeguei com o calor intenso que irradiava dele. Era intoxicante, me envolvendo e derretendo os últimos vestígios do frio que havia se instalado em minhas veias. Eu apoiei minha testa contra o ombro dele, minha respiração vindo em explosões trêmulas, enquanto meus pensamentos começavam a girar. As mãos dele se moviam suavemente, deslizando ao longo da curva da minha coluna, através do tecido delicado das minhas roupas. Um arrepio percorreu meu corpo, seu toque meu corpo respondendo de maneiras que eu não conseguia compreender completamente. Eu sempre havia sentido um frio, minha pele carregando a marca assombrosa do vazio. Mas com ele tudo mudou. Eu estava em chamas. Você se sente diferente, ele murmurou. Sua voz impregnada de uma profundidade não dita. Fechei os olhos, rendendo-me à sensação de seu calor me envolvendo. A maneira como seus dedos roçavam a nuca do meu pescoço, acendendo uma onda de prazer desconhecido que percorria meu corpo. Eu sou diferente. A respiração dele parou por um momento, como se aquela única palavra ressoasse profundamente dentro dele. Ele não se afastou. Ele não hesitou. Em vez disso, ele se inclinou mais perto, seus lábios roçando meu templo com um toque mais suave. Um som suave escapuliu dos meus lábios, um suspiro, um apelo, um sussurro de anseio. Por tanto tempo, convenci a mim mesma de que não precisava disso, de que poderia prosperar sem a presença de outro, sem o conforto tranquilizador do toque e sem o calor de outro corpo ao meu lado. Mas agora eu entendia que a mera sobrevivência não era suficiente. Viver em isolamento, simplesmente existir sem propósito ou conexão, era um destino muito pior do que a própria morte. Eu podia sentir seu coração batendo mais uma vez, firme e forte, me ancorando no momento presente. Eu ansiava por gravar este momento na memória, por entalhar esse sentimento profundamente em minha alma, garantindo que nunca desaparecesse. Os dedos dele levantaram suavemente meu queixo, obrigando-me a encontrar seu olhar. Naquele instante, eu podia ver a tensão marcada em seus traços, uma batalha silenciosa se desenrolando dentro dele. Isso não se trata apenas de uma visita calorosa, ele perguntou, sua voz firme. Eu hesitei, minha respiração presa na garganta. Não era. Nunca tinha sido apenas sobre calor. Era sobre você. A confissão escapou dos meus lábios
antes que eu pudesse contê-la. Eu observei sua espécie à distância, maravilhando-me com sua força. No entanto, não foi até agora que realmente compreendi sua profundidade. Você incorpora mais do que mero calor. Você representa algo muito maior do que a própria sobrevivência. Eu respirei fundo, sentindo o peso das minhas palavras pressionando fortemente contra o meu peito. Você é a vida. Naquele momento, algo na expressão dele mudou. Algo profundo e inegável. Algo profundo e inegável. O polegar dele roçou meu lábio inferior. Seu toque era dolorosamente terno. Você não deveria me olhar assim, eu sussurrei. Assim como? Ele perguntou, seu olhar firme. Como se eu fosse a única coisa no universo que importa. Eu mantive o olhar dele sem hesitar. Mas foi ele quem vacilou. A respiração dele ficou presa na garganta e por aquilo que pareceu uma eternidade, ele permaneceu em silêncio. Seus olhos buscavam os meus como se procurassem algo elusivo, algo que ele não tinha certeza se existia. Então, lentamente, ele abaixou a cabeça e pressionou os lábios nos meus mais uma vez. Desta vez não havia espaço para hesitação. Sentia-se genuíno e intenso, transbordando uma intensidade não dita que nenhum de nós ousava rotular. Seu aperto se fortaleceu, suas mãos pressionando firmemente contra a curva das minhas costas, como se temesse que eu pudesse desaparecer a qualquer momento. Uma parte de mim estava aterrorizada, com a possibilidade de que esse momento pudesse escorregar como grãos de areia entre meus dedos que eu acordaria e me encontraria sozinha mais uma vez. Mas eu me recusei a deixar que isso acontecesse. Eu o segurei firmemente, permitindo que meu corpo se moldasse ao dele, deixando seu calor afastar os fantasmas persistentes do frio que havia habitado em mim por tempo demais. Eu estava incerto sobre o que estava por vir, mas uma coisa estava cristalina. Eu nunca permitiria que o frio me envolvesse novamente. Sua respiração vinha em suspiros irregulares, enquanto o batimento constante de seu coração pulsava sob minhas pontas dos dedos. O calor da pele dele fluiu para a minha, banindo os últimos vestígios do frio que havia sido meu companheiro implacável. Cada sensação era uma revelação, intoxicante e avassaladora de maneiras que eu nunca havia imaginado. Minha espécie nunca havia conhecido tal intensidade. Raramente nos permitíamos ser levados pela atração magnética da presença de outro. No entanto, aqui estava eu derretendo-me no espaço que nos separava irresistivelmente, atraído por ele de uma maneira que desafiava toda a lógica. Por tanto tempo, eu havia me concentrado apenas na mera sobrevivência, convencendo-me de que não precisava de nada além do básico: abrigo, sustento e silêncio. Eu estava enganada. As mãos dele deslizavam ao longo da curva das minhas costas, cada toque cuidadoso e deliberado. Eu sentia a contenção dentro dele, a hesitação intricadamente entrelaçada em seus movimentos. Uma batalha silenciosa se desenrolando por dentro. No entanto, ele não se afastou. Ele me segurou como se eu fosse algo precioso que valesse a pena segurar. Deixei meus dedos vagarem, traçando os contornos desconhecidos de sua forma, sentindo a solidez dele, a presença inegável que havia destruído a solidão a qual eu havia me acostumado tanto. Não havia medo dentro de mim, apenas uma profunda certeza de que eu não queria estar sozinha novamente. Ele exalou de forma abrupta, seu hálito tocando minha pele.
E eu estremeci não pelo frio persistente, mas por algo muito mais profundo. Havia algo mais profundo, algo mais significativo do que eu conseguia articular. Eu podia sentir o peso do seu sussurro e entendi a pergunta por trás dele. Por que ele? Por que agora? O que me havia levado a me conectar com ele na escuridão? A deixar de lado as barreiras que eu havia construído tão meticulosamente ao redor do meu coração. Fechei os olhos por um breve momento, permitindo-me abraçar completamente as emoções antes de responder. Você vê os dedos dele? Repousavam suavemente, mas firmemente na minha cintura. Um reconhecimento silencioso da verdade inegável que existia entre nós. Meu tipo nunca se conectou verdadeiramente. Nós coexistíamos em paralelo, mas nunca nos unimos de uma maneira significativa. Nossos laços eram superficiais e nossas interações eram limitadas. Mesmo durante nossos momentos mais significativos de unidade, uma barreira invisível pairava entre nós. Sempre havia uma distância cuidadosamente mantida, uma separação que todos nós aceitávamos. Os humanos eram únicos em sua capacidade de sentir. Eles experimentavam emoções de forma profunda, abraçavam a vida ao máximo e se entregavam aos seus sentimentos sem medo das repercussões. Essa habilidade era tanto sua maior força quanto sua fraqueza mais perigosa. No entanto, enquanto estou aqui, envolvida em seu calor, não posso deixar de sentir uma pontada de inveja por eles. Sua mão roçou meu rosto, seus dedos deslizando sobre os contornos delicados da minha têmpora. Foi um dos raros sinais externos da minha verdadeira natureza. Ele não hesitou nem se afastou. Em vez disso, ele traçou a forma desconhecida com uma reverência silenciosa que enviou um arrepio pelo meu interior. Você pensa demais, ele murmurou. Eu exalei um suspiro que não percebi que estava segurando. Eu realmente passei tempo demais perdido em meus próprios pensamentos. Um leve sorriso brincava em seus lábios, mas a diversão nunca chegava a alcançar seus olhos. Havia algo mais no ar, uma presença não dita que pesava sobre ele, assim como pesava sobre mim. O silêncio pairava entre nós pesado, mas reconfortante e repleto de um significado que não precisava de palavras para ser transmitido. Então, gradualmente, sua testa repousou contra a minha. E nesse gesto simples, senti uma inesperada sensação de estabilidade. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. A presença dele me envolveu de uma maneira que eu nunca percebi que desejava. Eu me entreguei ao momento, liberando o controle rígido que havia ditado minha vida por tanto tempo. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Os dedos dele roçaram levemente a pele sensível na nuca do meu pescoço, enviando um arrepio de sensações percorrendo meu corpo. Eu me inclinei para ele, permitindo que o calor do seu toque me ancorasse enquanto o ritmo constante do seu coração se sincronizava com o meu. Eu não tinha ideia do que o amanhã traria. Não conseguia dizer se esse delicado vínculo entre nós conseguiria suportar a pressão das nossas diferenças. No entanto, neste momento sereno e efêmero, senti uma sensação de pertencimento a ele. A respiração dele se estabilizou enquanto me segurava perto. O calor entre nós dissipando as sombras persistentes da solidão que me assombraram por tanto tempo.
Minhas mãos deslizavam sobre os contornos de suas costas, sentindo a força sob sua pele. O poder silencioso que ele carregava com tanta facilidade. Na presença dele havia uma confiança inconfundível, uma certeza que o ancorava por perto. Meu tipo, no entanto, sempre operou com um senso de cálculo. Cada movimento era meticulosamente planejado, e cada conexão forjada unicamente por necessidade. No entanto, aqui estava ele estendendo a mão para mim, não por obrigação nem por sobrevivência, mas simplesmente porque ele queria. Essa realização penetrou fundo em meu peito, desvendando emoções que eu havia trancado há muito tempo. Seus dedos deslizaram pelos meus braços, suaves, mas firmes, me ancorando ainda mais neste momento. Eu havia experimentado o toque em suas formas mais utilitárias. Exames médicos, manobras táticas e a ocasional firmeza de uma autoridade. No entanto, isso era algo completamente diferente. Não havia urgência nem expectativa. Em vez disso, era a suave insistência do calor encontrando o frio, uma conexão florescendo onde antes não existia nada. Inclinei a cabeça, absorvendo os ângulos agudos de seu rosto e a profundidade de seus olhos dourados. Eles refletiam algo que eu não conseguia identificar completamente. Algo tanto humano quanto universal. Ele me olhou intensamente, como se estivesse buscando respostas, tentando compreender por que eu tinha ousado me aproximar dele em primeiro lugar. Você não precisa mais estar sozinho, ele disse, com a voz baixa e firme. Essas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. A solidão tinha sido minha companheira constante por tanto tempo que eu quase havia esquecido como era viver sem ela. Tinha se entrelaçado de forma intrincada no tecido da minha existência, uma sombra silenciosa que me seguia por cada corredor deserto e cada noite tranquila. Engoli em seco, lutando com a realidade de que eu não sabia como ser algo além disso. A expressão dele suavizou, e enquanto sua mão se levantava, seus dedos tocaram minha mandíbula em um toque tão terno que me fez sentir um arrepio percorrendo meu corpo. Permita-me demonstrar. Minha respiração ficou presa na garganta. A proposta era direta, apresentada com uma confiança inabalável, mas carregava um significado maior do que qualquer coisa que eu já tivesse recebido. Ele fez a oferta não por obrigação, nem esperava nada em troca. Isso era o que o distinguia, o que tornava seu tipo tão diferente do meu. Os humanos não quantificavam seus afetos. Ofereciam-nos livre e imprudentemente, sem nenhuma certeza de receber o mesmo em troca. Era a maior força deles, e isso me enchia de admiração e medo. Eu não tinha certeza se algum dia poderia ser como ele, mas no fundo sabia que queria fazer o esforço. Com uma mistura de hesitação e esperança, lentamente deixei meus dedos se entrelaçarem com os dele, saboreando o delicioso contraste de seu calor contra minha pele mais fria. Ele não hesitou nem se afastou. Em vez disso, apertou seu abraço, me ancorando mais uma vez. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, experimentei uma sensação de segurança. Seu toque era firme, uma silenciosa garantia contra a turbulência que se agitava dentro de mim. Eu havia dedicado tanto tempo a me convencer de que a solidão era essencial, que era mais seguro permanecer distante e intocado, e não influenciado. No entanto, agora, com seu calor me envolvendo e sua respiração suavemente tocando minha pele, todas aquelas crenças cuidadosamente construídas começaram a parecer frágeis,
como se pudessem se despedaçar a qualquer momento. Eu podia sentir o ritmo constante do coração dele, um pulso calmo e firme que contrastava fortemente com o batimento errático do meu próprio peito. Minha espécie não dependia de tal proximidade física. Não buscávamos consolo na presença de outro. Fomos eficientes, lógicos e estruturados. No entanto, neste momento, nada disso parecia importar. Ele lhe olhou para mim com uma intensidade que tornava impossível desviar o olhar. Seu olhar não era calculador ou me avaliando em relação a qualquer expectativa. Era simplesmente uma forma de me ver pelo que eu realmente era. Eu nunca tinha encontrado tamanha abertura antes. Eu sempre havia sido visto apenas como um papel a ser preenchido, uma função a cumprir. A realização enviou um sutil tremor pelo meu corpo. Os dedos dele se apertaram suavemente ao redor dos meus, me ancorando como se ele pudesse sentir a tempestade se formando dentro dos meus pensamentos. Você está pensando demais de novo. Ele murmurou com um toque de diversão na voz. Soltei uma respiração lenta, aliviando um pouco da tensão que estava apertada dentro de mim. É difícil não pensar, respondi, e um sorriso sutil brincou nos cantos de seus lábios. Então não faça, como se fosse tão simples como se eu pudesse apagar anos de condicionamento com apenas uma decisão. No entanto, talvez eu pudesse tentar. Permiti que minha atenção se afastasse da espiral incessante de pensamentos e mergulhei no momento presente. O calor que nos envolvia era quase palpável. Sua presença me envolvendo como um abraço reconfortante. Ele esperou em silêncio, sem qualquer sinal de impaciência, exalando uma calma que era ao mesmo tempo nova e desconhecida, mas totalmente bem-vinda. Enquanto sua mão livre deslizava pelo meu braço, ela desceu suavemente até descansar delicadamente contra minha cintura. Havia uma calma em seus movimentos isenta de urgência ou expectativa. Apenas um convite suave, uma promessa não dita de que eu não estava sozinha naquele momento. Eu pausei por apenas um instante, então me entreguei ao conforto de me inclinar para ele. A sensação era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Transcendia o físico. Chegava mais fundo, cavando abaixo da superfície e sequer enraizando na minha própria essência. Essa conexão não foi imposta a mim, nem era obrigatória. Foi uma escolha, um laço forjado voluntariamente. Eu podia sentir o batimento cardíaco dele contra mim, um ritmo constante que se sincronizava com a lenta subida e descida da sua respiração. Era hipnotizante, proporcionando uma sensação de ancoragem que eu não percebia que desejava. Você não está acostumado a isso? Ele observou suavemente. Sua voz era gentil. Eu balancei a cabeça, sentindo a distância entre nós. Nós não nos conectamos dessa forma. Sua testa se franziu levemente, uma centelha de curiosidade dançando em seu rosto. Então como? Ele perguntou, me incentivando a encontrar as palavras certas. Eu hesitei, contemplando nosso vínculo único. Existimos juntos, mas permanecemos apartados. Operamos como uma unidade coesa, mas as emoções ficam em segundo plano. Conexões não são essenciais para a nossa sobrevivência. Uma sombra passageira cruzou seus olhos, algo contemplativo, quase tingido de tristeza. Foi então que me ocorreu: isso soa solitário. Eu nunca tinha considerado isso sob essa perspectiva antes. Sempre foi assim, uma verdade aceita e intricadamente entrelaçada no próprio tecido da minha existência. No entanto, agora, de pé,
De pé, diante dele, senti uma profunda sensação de solidão. Era uma solidão sutil e dolorosa que eu nunca havia realmente reconhecido até este exato momento. Eu nunca percebi que poderia ser diferente, confessei suavemente. O polegar dele deslizava gentilmente sobre as costas da minha mão, um toque simples que acendeu uma calorosa sensação dentro de mim. Pode ser ele, respondeu sua voz, mal se elevando acima de um sussurro. Se você permitir, algo dentro de mim começou a mudar. Sutil, mas inconfundível. Pela primeira vez me vi contemplando a possibilidade de que não precisava voltar para a vida que sempre conheci. Talvez apenas talvez outro caminho me esperando. Em um mundo onde a conexão era vista como uma força e as emoções eram acolhidas em vez de julgadas, ele estava diante de mim com uma expressão aberta e paciente. Ele me ofereceu a liberdade de fazer minha própria escolha, livre de qualquer pressão ou expectativa. Havia apenas uma presença suave e reconfortante. Uma promessa de que se eu decidisse ficar, ele me receberia sem hesitação. Pela primeira vez me vi relutante em minha hesitação. Correr. O ar entre nós estava carregado de uma tensão não dita, uma presença que era impossível ignorar. Seu calor havia penetrado em minha pele, permanecendo ali mesmo na quietude do momento. Eu podia sentir a subida e a descida constantes de sua respiração, uma presença rítmica que me envolvia, exigindo minha atenção. Era uma sensação de ancoragem diferente de tudo que eu já havia sentido antes, me prendendo a este momento e me libertando das expectativas implacáveis que há muito governavam minha vida. Eu havia sido ensinado a pensar que a proximidade era desnecessária e que o apego era um fardo. No entanto, enquanto eu estava ali envolto em sua presença, Serena sentia uma atração inegável por algo que eu não conseguia entender completamente. Ele era diferente de qualquer pessoa que eu já conhecera, tão profundamente humano, tão naturalmente aberto de maneiras que a minha espécie nunca conseguiu ser. Em seu olhar não havia cálculo nem expectativa de reciprocidade por sua bondade. Ele estava apenas presente, e esse simples fato foi suficiente para desmantelar tudo o que eu havia acreditado ser verdade. Sua mão permaneceu suavemente em minha cintura, uma presença cuidadosa, mas firme. A pressão constante de seus dedos me ancorava uma promessa silenciosa de que ele permaneceria perto, a menos que eu pedisse para ele se afastar. Mas no fundo, eu não queria que ele o fizesse. Sua voz baixa e firme quebrou o silêncio. Você não precisa dizer nada. A simplicidade de suas palavras acendeu uma sensação quente em meu peito. Ele estava me oferecendo espaço para processar meus pensamentos, para determinar o que eu realmente queria sem nenhuma interferência. Minha espécie nunca teria agido da mesma forma. Teriam surgido perguntas, análises e uma exigência por justificativas. No entanto, ele simplesmente esperou, paciente e confiante, como se tivesse todo o tempo do mundo para que eu descobrisse minha própria resposta. Eu me movi o suficiente para me inclinar para ele, minhas ações instintivas e quase inconscientes. Em resposta seu, aperto se tornou mais firme e sutil, mas inconfundível, como se ele estivesse silenciosamente reconhecendo a escolha que eu havia feito sem a necessidade de palavras. O silêncio nos envolveu, não como um vazio, mas como uma rica tapeçaria de conexão não dita. Sua presença ressoava como um suave zumbido. Contra meus sentidos, uma força constante que se recusava a se misturar ao fundo.
Eu havia me acostumado ao fundo, à solidão, ao eco gelado dos meus próprios pensamentos reverberando no vazio. No entanto, aqui com ele, o silêncio adquiriu uma qualidade diferente, não mais solitário ou vazio, mas algo completamente único. Sua mão livre se levantou lentamente, seus dedos deslizavam pelo meu braço leves como uma pena, mas com propósito. O toque enviou um leve arrepio por todo o meu corpo, desconhecido, mas indiscutivelmente bem-vindo. Havia algo profundamente humano naquele simples ato de tocar, um gesto de conforto oferecido livremente sem expectativa. Eu tinha testemunhado isso inúmeras vezes antes, mas nunca havia realmente experimentado isso por mim mesmo. Sempre me contive, nunca permitindo que eu fizesse parte de tamanha intimidade. Até agora, soltei uma respiração suave, pouco mais do que um sussurro de ar. Mas ele parecia perceber. Seus dedos hesitaram por um breve momento antes de retomar sua lenta e deliberada jornada. Ele estava me descobrindo assim como eu o estava desvendando. Havia uma profundidade nessa realização, uma conexão não verbal que ressoava profundamente dentro de mim, algo ao mesmo tempo profundo e reconfortante. Você não precisa ter medo disso, ele murmurou. A palavra pairando no ar como um sussurro de dúvida. Medo, o termo se enroscou em meus pensamentos, envolvendo minha mente. Era realmente isso que eu estava sentindo? Medo? Ou seria algo mais profundo, algo muito mais intrincado? Por tanto tempo, eu havia me convencido de que as emoções eram um fardo, que sentir era revelar uma fraqueza. Mas isso não era um sinal de fraqueza. Foi uma escolha, uma decisão deliberada de lutar por algo maior do que a mera sobrevivência. Eu não tinha ideia do que o amanhã poderia trazer. Nem conseguia dizer se esse delicado laço entre nós poderia suportar a pressão de nossas diferenças. Naquele exato momento, uma verdade ressoou dentro de mim com uma clareza inegável. Eu não queria mais estar sozinho. Então, eu escolhi ficar. O calor de sua presença me envolveu. Um conforto constante e inabalável. Sua respiração lenta e uniforme exalava uma certeza tranquila que penetrava fundo nos meus ossos, me ancorando de uma maneira que eu havia desejado. O silêncio que pairava entre nós era tudo menos vazio. Estava repleto de pensamentos e emoções não ditas. Estava carregado com o peso das coisas que ambos deixamos não ditas. Depois de tanto tempo, envolto em isolamento, quase havia esquecido o calor de ser verdadeiramente visto. Reconhecido não pelo que eu poderia fazer, mas simplesmente pelo fato de que eu existia. Seus dedos deslizavam lenta e deliberadamente ao longo do meu braço, nunca apressados, nunca forçados. A sensação era nova para mim, mas algo profundo dentro de mim se agitava em resposta, irresistivelmente atraído pela simplicidade suave de seu toque. Meu tipo nunca se entregou a tais gestos. Nós nos comunicávamos por meio da eficiência, através de uma compreensão tácita e por ações motivadas pela necessidade. Mas ele era diferente. Ele estendeu uma conexão sem condições, oferecendo um convite silencioso em vez de fazer uma exigência. Eu pausei por um momento, contemplando antes de me inclinar mais perto dele, fechando a distância que nos separava. Seu calor me envolveu, sua presença, servindo como uma âncora firme em meio à incerteza, girava dentro de mim. Eu sempre acreditei que a solidão era uma forma de segurança que manter a distância me concederia controle. A dúvida começou a se infiltrar. As mãos dele se moviam sutilmente, seus riam
dedos roçando os meus como se fizessem uma pergunta silenciosa. Em vez de me afastar, escolhi abraçar o momento. Permiti que meus dedos se entrelaçassem com os dele. Meu toque cauteloso, mas intencional. Ele respondeu, sem hesitar, sua pegada se apertando o suficiente para me ancorar naquele instante. Havia uma confiança inconfundível em seus movimentos, uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Pela primeira vez me vi contemplando como seria viver como ele, abraçando a vida em vez de resistir a ela, sentindo profundamente, sem a sombra do medo pairando sobre as consequências. Pensamentos agitaram um sutil tremor dentro de mim, uma puxada desconhecida no fundo do meu peito. Você não precisa se segurar, ele disse suavemente. Eu levantei meu olhar para encontrar o dele, buscando o significado mais profundo por trás de suas palavras. Ele estava me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Algo que acendeu uma sensação de calor dentro de mim mesmo diante do ar fresco que nos envolvia. Respirei devagar, sentindo o peso da minha incerteza. Eu não sabia como deixar ir. O polegar dele traçava levemente o dorso da minha mão, um gesto terno e constante que enviava uma emoção inesperada percorrendo minha pele. Deixe-me compartilhar isso com você. Uma parte de mim ansiava por resistir, por recuar para o abraço reconfortante da solidão. No entanto, outra parte, a que havia se aproximado dele primeiro, a que havia escolhido ficar quando todo instinto gritava para fugir, ansiava por arriscar. Sua outra mão se ergueu, traçando suavemente um caminho ao longo da minha linha da mandíbula. Seu toque era leve como uma pena, mas cheio de intenção. Minha respiração falhou e meu pulso acelerou, respondendo a uma sensação indescritível. Ele estava tão perto agora, seu calor me envolvendo, sua presença me cercando como um abraço tangível. Eu nunca tinha estado tão perto de ninguém antes, nunca tinha me permitido ser tocado de uma maneira que transcendesse a mera funcionalidade. Mas isso era diferente. Era uma escolha que eu estava fazendo. O silêncio que nos envolvia estava pesado de antecipação, cada momento se estendendo como uma corda esticada pronta para se romper. Ele ficou ali, com os olhos fixos nos meus, exalando a calma paciência que era impossível ignorar. Ele não me apressaria, não tomaria o que eu não estava pronta para oferecer. A escolha era inteiramente minha. E naquele momento, eu tomei minha decisão. Deixei meus dedos se entrelaçarem com os dele, sentindo o calor de seu abraço me envolver, enquanto eu me entregava ao momento. Sua respiração parou por um breve instante antes que ele exalasse, me puxando mais para perto dele. Não havia pressa nem um senso de urgência. Apenas a reconfortante certeza de estar sendo abraçado, de compartilhar este espaço juntos. A sensação era nova para mim, mas não parecia nada indesejada. Era indiscutivelmente humana e pela primeira vez me vi não resistindo a isso. O calor de seus braços me envolveu, firme e inabalável. Eu nunca havia experimentado uma quietude assim, antes, não a imposta pelo dever ou pela necessidade, mas algo muito mais profundo, algo profundamente real. O ar ao nosso redor zumbia com um sutil zumbido de compreensão, não dita, uma promessa silenciosa que não precisava de palavras.
Ele me segurava como se eu realmente pertencesse a este momento, como se minha presença não fosse um fardo, mas uma escolha preciosa. Por muito tempo, eu havia me convencido de que apego era um sinal de fraqueza, que ansiar por proximidade significava abrir mão do controle. Mas enquanto eu me apoiava nele, meus dedos traçando o ritmo constante do seu coração, uma profunda realização me invadiu. Eu estava completamente enganada. Não havia nenhum indício de fraqueza naquele momento, nem em seu calor, nem na maneira como meu corpo se relaxou instintivamente contra o dele, livre de medo. Em vez disso, havia uma força profunda em me permitir sentir de verdade. Seus dedos deslizavam lenta e suavemente ao longo da minha coluna, cada toque me ancorando em vez de me sobrecarregar. Fechei os olhos, permitindo que meu corpo se entregasse ao momento. Não havia cálculos, nem obrigações, nem expectativas. Apenas nós dois. Ele permaneceu em silêncio, escolhendo não se precipitar com palavras que poderiam perturbar a delicada conexão que compartilhávamos. Ele simplesmente ficou ali, e isso era mais do que suficiente. Ao longo da minha vida, eu havia sido envolvido por uma cacofonia de vozes, sobrecarregado por expectativas e exigências. No entanto, neste momento, tudo o que senti foi uma profunda e tranquila certeza. Era intoxicante em sua pura simplicidade. Sua voz, suave, mas resoluta, quebrou o silêncio. Você não precisa estar sozinho nunca mais. Levantei meus olhos para encontrar os dele, buscando qualquer indício de hesitação, qualquer sinal de que este momento pudesse ser temporário. Mas sua expressão não revelava incerteza. Estava preenchida apenas com a força inabalável de sua convicção. Ele significava cada palavra. Ao expirar, senti algo se soltar profundamente dentro do meu peito. Percebi que não sabia como ser outra coisa além de mim mesma. A mão dele encontrou a minha, nossos dedos se entrelaçando sem esforço, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então nós vamos descobrir isso juntos. As palavras ressoaram dentro de mim, despertando sentimentos que eu havia enterrado há muito tempo. Meu povo nunca prometeu verdadeira união. Nós coexistíamos, cada um de nós separado, mas atado pelo dever. Mas ele estava estendendo algo completamente diferente. Algo profundamente humano. Algo profundamente humano. Pela primeira vez senti que estava pronta para abraçar o momento. Apertei meus dedos ao redor dos dele, permitindo que meu corpo se aproximasse, deixando minhas ações transmitiam o que as palavras não podiam. Ele respondeu imediatamente, envolvendo-me em seus braços, segurando, como se sempre soubesse que eu escolheria ficar. Talvez no fundo eu sempre tivesse desejado por esse momento. Uma rajada de vento soprou pelo ar ao nosso redor, trazendo consigo o rico aroma da terra, misturado com algo inconfundivelmente humano. Inalei profundamente, permitindo que a essência se estabelecesse bem dentro dos meus pulmões. Este lugar, este mundo, parecia desconhecido para mim, mas em seu abraço, encontrei um senso de pertencimento. Ele se afastou suavemente, o suficiente para cruzar os olhos comigo, seu polegar traçando delicadamente a curva do meu pulso. Você está com medo? Ele perguntou. Eu levei um momento para ponderar sua pergunta, buscando genuinamente uma resposta. Mas ao olhar em seus olhos cheios de uma força tranquila, percebi que o medo que uma vez dominou minha vida havia desaparecido.
Havia incerteza, certamente, mas o medo não tinha lugar aqui. Não, eu sussurrei suavemente, não mais. Um pequeno, mas genuíno sorriso se espalhou pelos lábios dele, e a visão disso acendeu uma calorosa sensação dentro de mim. Ele era tão indiscutivelmente humano, e naquele momento senti uma conexão profunda que me fez perceber que eu não era tão diferente afinal. Nós nos encontramos em uma encruzilhada, incertos sobre o caminho à frente e sem garantias sobre o que nos aguardava. No entanto, pela primeira vez, percebi que não precisava dessas certezas. Eu não desejava segurança ou controle. Tudo o que eu realmente precisava era disso. O calor reconfortante de sua presença, a força silenciosa de seu abraço e a verdade inegável de que eu não estava mais sozinho,